Saudações, amados espectadores. É um prazer tê-los conosco hoje neste mergulho emocionante nas curiosidades quase desconhecidas da Bíblia. Preparem-se para uma jornada de descoberta espiritual enquanto exploramos trechos e temas que frequentemente passam despercebidos. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos que oferecem inspiração e conhecimento espiritual. Estamos ansiosos para compartilhar essa jornada com você. Vamos começar. Curiosidade 1: a ressurreição dos mortos. No Antigo Testamento da Bíblia, em Daniel 12h02, encontramos uma referência surpreendente à ressurreição dos mortos. Esta passagem, muitas vezes esquecida, oferece uma visão notável das crenças judaicas sobre a vida após a morte. O versículo diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Agora, o que torna isso tão intrigante é que o Antigo Testamento geralmente não se aprofunda na doutrina da ressurreição. Mas aqui, no livro de Daniel, vemos uma alusão clara a um evento futuro em que os mortos ressuscitarão. Esta crença na ressurreição dos mortos tinha um impacto significativo nas esperanças e na fé do povo judeu da época. Reforçou a ideia de que Deus não apenas estava envolvido na história presente, mas também na história futura da humanidade. Então, enquanto muitas vezes associamos a ressurreição principalmente ao Novo Testamento, é fascinante descobrir que as sementes dessa crença foram semeadas já no Antigo Testamento, e isso nos lembra da continuidade da mensagem divina através das Escrituras. É uma das muitas surpresas que a Bíblia tem a oferecer, e nos convida a explorar mais profundamente as riquezas espirituais que ela contém. Curiosidade 2: a longevidade dos patriarcas. Item: ao percorrermos as páginas do Antigo Testamento, notamos algo extraordinário: a idade avançada dos patriarcas. Nomes como Adão, Noé, Matusalém e outros são lembrados por viverem centenas de anos, algo que hoje nos parece inimaginável. Por exemplo, Adão é registrado como tendo vivido 930 anos, Matusalém, notoriamente, alcançou a incrível idade de 969 anos. E Noé, que construiu a arca, viveu 950 anos. Mas por que essas idades são mencionadas na Bíblia? Bem, a longevidade dos patriarcas é frequentemente vista como um elemento simbólico, representando a proximidade deles com Deus e a era antiga da humanidade. Naqueles tempos, a vida longa era vista como um sinal de bênção divina e proximidade espiritual. Além disso, essas idades serviam para transmitir uma mensagem sobre a importância da história e da genealogia. Elas conectavam as gerações, enfatizando a continuidade da aliança de Deus com seu povo ao longo do tempo. No entanto, é importante notar que essas idades extraordinárias também podem ter raízes em tradições antigas e na forma de contar o tempo na antiguidade. Essas curiosidades bíblicas nos lembram de que a Bíblia é uma fonte rica de histórias e detalhes que nos desafiam a explorar mais a fundo. Curiosidade 3: as cores no tabernáculo. Item: explicação das cores específicas mencionadas na construção do tabernáculo, como o azul, o púrpura e o escarlate. Você sabia que em Êxodo capítulo 26 descreve o uso de fios de azul, púrpura e escarlate nas cortinas do tabernáculo do Antigo Testamento, indicando as cores específicas utilizadas na sua construção? As cores específicas usadas na construção do tabernáculo são mencionadas em Êxodo 26, e descreve os detalhes da construção do tabernáculo, incluindo os tipos de tecidos usados nas cortinas e nas coberturas. Embora o capítulo não descreva diretamente as cores, ele faz referência aos materiais usados, que incluem azul, púrpura e escarlate. O azul, muitas vezes representado por um tecido de azul, é associado ao céu e ao divino na Bíblia. Ele simboliza a presença de Deus, sua majestade e soberania sobre o universo. Também representa a verdade e a fidelidade, destacando a natureza confiável das promessas de Deus. O púrpura era uma cor associada à realeza e à dignidade. No contexto do tabernáculo, o tecido de púrpura representava a realeza divina de Deus. Isso ressaltava sua autoridade e senhorio sobre seu povo, lembrando aos israelitas que ele era seu rei e governante supremo. O escarlate é frequentemente associado à expiação e ao sacrifício. No tabernáculo,
O tecido de escarlate era usado em elementos relacionados com o perdão dos pecados e com o altar dos sacrifícios. Isso simbolizava o sangue derramado nos rituais de expiação e a purificação espiritual que Deus proporciona a seu povo. Essas cores não apenas acrescentavam beleza visual ao tabernáculo, mas também transmitiam mensagens espirituais profundas aos israelitas. Elas serviam como lembretes constantes da presença de Deus, de sua realeza sobre eles e da importância da expiação e do perdão em sua relação com Ele. Curiosidade 4. O número 666. Item Nossa jornada pelas curiosidades bíblicas continua, e agora chegamos a um tópico que fascina e intriga muitos, o número 666. Essa combinação de dígitos, 666, é conhecida como número da besta e é mencionada no Novo Testamento, em Apocalipse 13h18. A passagem diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A referência ao número 666 tem sido objeto de inúmeras interpretações e especulações ao longo da história. Algumas teorias sugerem que ele está associado a figuras históricas, líderes políticos ou sistemas opressivos de seu tempo. Outras interpretações o veem como um símbolo mais amplo do mal e da corrupção no mundo. O fato de que a Bíblia o descreve como número da besta contribuiu para sua conotação negativa. Muitas vezes, é visto como um símbolo do anticristo ou do mal encarnado. Independentemente da interpretação, o número 666 continua a ser um enigma que nos desafia a explorar as Escrituras e a buscar entendimento espiritual mais profundo. Vamos continuar nossa jornada pelas páginas da Bíblia em busca de mais curiosidades e insights surpreendentes. Fique conosco. Curiosidade 5. O livro de Enoque. O livro de Enoque é uma obra que não faz parte do cânon aceito da Bíblia, mas que teve uma influência considerável em algumas tradições cristãs e judaicas. É um conjunto de textos apocalípticos que, em grande parte, se concentra nas visões e revelações dadas a Enoque, bisavô de Noé. Então, por que esse livro é tão notável? Bem, ele contém uma série de elementos fascinantes, como descrições detalhadas dos anjos, visões do céu e da terra, e até mesmo previsões apocalípticas. O livro de Enoque também introduz conceitos interessantes, como os vigilantes, anjos caídos que desceram à terra e interagiram com os seres humanos, e a viagem de Enoque pelo céu. Embora o livro de Enoque não tenha sido incluído no cânon bíblico oficial, ele influenciou a forma como algumas comunidades interpretam a Bíblia e desenvolveram suas crenças. Além disso, partes dele são citadas no Novo Testamento, o que demonstra sua relevância na época em que os apóstolos escreveram suas cartas. Embora seja importante lembrar que o status do livro de Enoque na Bíblia é objeto de debate, ele continua a ser uma peça intrigante do quebra-cabeça da história religiosa e literária. Isso nos lembra de que a Bíblia é um tesouro de textos e tradições que desafiam a compreensão e inspiram contínuas buscas por conhecimento e espiritualidade. E assim, chegamos ao final desta emocionante jornada através das curiosidades quase desconhecidas da Bíblia. Em resumo, descobrimos que o Antigo Testamento já fazia alusão à ressurreição dos mortos em Daniel 12h02, uma revelação surpreendente que nos lembra da profundidade das Escrituras. Exploramos a longevidade notável dos patriarcas, como Adão, Noé e outros, e como essas idades simbolizam a proximidade com Deus e a continuidade da aliança divina. Entendemos o significado das cores do tabernáculo no Antigo Testamento. Desvendamos o mistério do número 666, o número da besta, em Apocalipse 13h18, um símbolo intrigante que desafia nossas interpretações e nos faz refletir sobre o bem e o mal. Mergulhamos no livro de Enoque, uma obra influente que, embora não faça parte da Bíblia oficial, continua a inspirar e desafiar nossa compreensão da fé. Agora, aqui está o convite. A Bíblia é um tesouro infinito de sabedoria e conhecimento espiritual. Encorajamos você, nossos espectadores, a continuar sua própria jornada de exploração. Descubra mais curiosidades, mergulhe mais fundo nas Escrituras e compartilhe suas descobertas e insights nos comentários abaixo. Lembre-se de que a fé é uma jornada, e cada passo que damos nos aproxima mais de Deus e nos enriquece espiritualmente. Continuem buscando, aprendendo e compartilhando, pois é assim que crescemos juntos na fé.
Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem e esperamos vê-los em futuros vídeos. Para isso, se inscreva no canal, compartilhe com seus familiares e amigos que você mais ama e quer mais próximo das coisas de Deus, curta e comente também. Continue explorando a riqueza da Palavra de Deus. Até a próxima!